Imagine só, 8 em cada 10 famílias têm alguma conta para pagar em março. Gente, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Juliana Inhaces, que é professora de economia do INSPER. A Débora me ajuda também aqui a participar dessa entrevista. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigado a sua presença aqui com a gente no live. Como é que a gente chegou a esse patamar? É muita dívida. É isso aí, Jairo. Bom dia a você, a Débora, a todos que nos assistem. É um endividamento recorde, né? A gente está falando, como você muito bem mencionou, que 8 em cada 10 famílias se encontram, perdão, endividadas, né? São dívidas que vencem, são dívidas que comprometem renda futura e que, claro, comprometem, inclusive, a capacidade de consumo ao longo do tempo. Esse número aí, ele não aparece do nada, né? Ele é uma combinação de vários fatores durante um período relativamente longo do tempo. Acho que a primeira coisa é importante a gente sempre lembrar que o endividamento ele é uma variável presente em qualquer economia. As pessoas programam as suas compras, tem coisas que não dá para a gente comprar à vista, então a gente acaba realmente se endividando. Bens, serviços que são mais custosos e pesam mais no orçamento acabam levando a essa situação. E quando a gente pensa na economia brasileira em específico, essa alta recente, ela é muito explicada especialmente por uma renda que ainda é baixa. O Brasil é um país de renda baixa, então isso faz com que, infelizmente, uma parcela significativa da população acabe entendendo o endividamento como uma extensão dessa renda. Então a pessoa não consegue pagar o necessário, né, pagar ali, bancar o essencial com aquilo que recebe, acaba entrando numa determinada dívida para conseguir pagar ali aquilo que é necessário no curto prazo, e isso vai se arrastando e comprometendo aí a capacidade de pagamento ao longo do tempo. O segundo fator que também contribui para esse cenário e reforça essas quedas de renda e, na verdade, de poder de compra é a inflação. A gente viu aí nos últimos anos uma inflação para bens essenciais, que são aqueles que são muito demandados pela parte da sociedade com menor renda, subindo mais do que a inflação média. Então, quando a gente pensa olha, né, para os reajustes de salário e de renda, tem uma parte da população que é formal, que recebe esses reajustes salariais, sempre muito próximos à inflação oficial, que em alguns períodos foi significativamente menor do que a inflação desses produtos que essa parte da sociedade consome. Então, isso também diminui o poder de compra e influencia aí bastante na probabilidade de endividamento. E o terceiro ponto, impossível a gente não falar de taxa de juros. Essa taxa de juros elevada que a gente tem hoje, mas não só que a gente tem hoje, uma taxa que elevada em vários períodos, em vários momentos do tempo, ela contribui muito para esse cenário, porque a família se endivida, a taxa de juros é alta, a dívida cresce rápido, e aí essa família acaba se endividando por um tempo maior para conseguir pagar quando consegue pagar, né? Então, existem cenários em que esse pagamento não acontece. Esses três fatores aí, quando conjugados, conseguem explicar, infelizmente, essa situação que a gente está hoje, de um endividamento recorde dentro da economia. Juliana, você deixa já o gancho aqui para minha pergunta para você, que engloba um pouco dessa questão dos juros, porque quando a gente olha os números, a gente entende que o problema não é somente dever, mas o custo de se dever, né? Além dessa questão do custo por causa dos juros elevados e dos diversos modelos de juros que a gente tem de crédito, a gente também tem aparentemente uma mudança de comportamento nessa questão do endividamento do brasileiro. Recentemente, a gente tem tido uma mudança muito grande, uma inversão, por exemplo, no tipo de dívida no cartão de crédito, saindo do rotativo e aumentando o endividamento no parcelado. A primeiro momento, parece ser uma boa troca, porque os juros realmente é um pouco menor, mas não tão menor assim. Pode estar morando aí também um grande vilão da história, essa questão do comportamento desse endividamento do brasileiro? Querida, sem dúvida, a gente tem aí uma mudança de comportamento, especialmente porque a gente olha essas possibilidades, né? A gente consegue enxergar assim o brasileiro buscando, em alguns cenários, dívidas mais baratas, mas ainda falta bastante educação financeira, conhecimento, para perceber que esse tipo de dívida não é uma dívida boa, né? Cartão de crédito é uma dívida boa só para quem consegue pagar a parcela no prazo. E ainda assim, a gente sabe que entre pagar à vista e pagar a prazo, em muitos cenários vai fazer mais sentido pagar à vista se você consegue ter ali um desconto, algum tipo de abatimento que torna seu custo menor.
Agora, Hum? cartão de crédito, ele é um tipo de endividamento e é uma dívida que deve ser acionada só primeiro para quem tem garantias do que vai receber ali na frente. Então, a pessoa tem um controle daquilo que recebe, tem um controle daquilo que gasta, sabe que vai ter o recurso ali para pagar o cartão. Aí vale a pena, você vai e administra o momento dos seus desembolsos. Em outro cenário, o cartão de crédito deveria servir para emergências. Então, você precisa comprar alguma coisa, um remédio, pagar uma consulta médica ou alguma outra coisa que tem uma natureza urgente, você não tem o recurso, você utiliza o cartão de crédito para conseguir pagar um pouco mais para frente. Mas o grande vilão dessa história, primeiro, é não conseguir pagar. E a gente trocar uma dívida que é cara por outra dívida que é um pouquinho mais barata, mas ainda é cara, não é a melhor estratégia. Então, nesse aspecto, educação financeira, conhecimento do mercado são fundamentais para que a gente consiga trocar dívidas que podem ser muito onerosas, muito custosas, por dívidas que são mais baratas. E a gente hoje tem um conjunto significativo aí de instrumentos, né, de tipos de dívida que podem ser acionadas, né? Então, alguns tipos de empréstimos, por exemplo, consignados, são extremamente interessantes para quem tem carteira assinada, taxa de juros bem mais baixa. Tem outros tipos de crédito pessoal que têm taxas mais baixas também, inclusive para quem não tem carteira assinada, né? Trabalhadores informais hoje conseguem acionar taxas melhores através, por exemplo, de análises de crédito com Pix. Então, a gente tem alternativas. O interessante é que as pessoas busquem essas alternativas. Caso contrário, a gente tem esse cenário aí de um endividamento que cresce e cresce de uma forma muito agressiva por conta de taxas que são, inclusive, muito, muito mais altas do que a própria taxa Selic, né? Que é uma base para esse custo de endividamento. Um diferencial importante, é uma base, mas não é um teto, né, nessa situação, Juliana. E, bom, esse endividamento tem sido tão preocupante, esse nível de endividamento agora é tão preocupante que o governo está tentando se mover para buscar uma solução, inclusive a possibilidade agora de lançar o Desenrola 2.0. Tivemos um programa como esse parecido lá atrás e o meu questionamento é o seguinte, voltamos com um programa como esse, ou seja, a eficiência de programas como esse não se mostra tão grande assim, já que a gente necessita de um novo programa como esse, porque ele trata, na verdade, sintoma e não a causa, e mais, dessa vez, teríamos o uso provavelmente do FGTS. Isso está sendo estudado. Até que ponto vale a pena essa troca nesse momento, Juliana? Olha, de fato, Débora, o Desenrola, ele não é um programa ruim, né? Ele fez o papel dele. O papel dele era reduzir naquele momento em que foi implementada a Uhum. inadimplência, fazendo com que as pessoas renegociassem as dívidas em aberto, tivessem um fôlego para pagar. A questão, como você muito bem pontua, é que a gente trata nesses programas da consequência do endividamento e não o que causa o endividamento. E o que causa o endividamento hoje, majoritariamente, é uma renda mais baixa, que vem de uma produtividade baixa, né? O Brasil tem um baixíssimo ganho de produtividade ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Então, a sociedade ganha pouco, os preços sobem, o aumento dos preços e esse descompasso entre como que é reajustado o meu salário, o meu rendimento e como é reajustado o preço daquilo que eu consumo, acaba gerando essa situação. Então, a gente não está tratando isso no Desenrola e não vai tratar isso numa nova versão do programa. Né? Então, ele tem a efetividade? Tem uma efetividade de curto prazo, em alguns casos, curtíssimo prazo, mas ele não evita novos endividamentos, esse é um ponto central. Então, se a gente quiser reduzir o endividamento de uma forma sustentável, persistente, a gente tem que pensar o que faz com que esse endividamento não aconteça novamente. E aí são outros instrumentos que precisam ser pensados ao longo do tempo, não são políticas de curto prazo. Agora, a utilização do FGTS é um ponto interessante quando a gente pensa que o meu dinheiro lá no FGTS rende muito pouco. Então, se eu estou endividada e aí eu tenho lá a possibilidade de pegar esse recurso e pagar uma dívida que tem um juros muito elevado, é óbvio que a gente prefere perder o retorno ali do FGTS, que é muito pequeno, e pagar uma dívida que tem um juros elevadíssimo. A minha única preocupação nesse caso é que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja usado de forma deliberada. Primeiro, porque se toda vez que a gente tiver muito endividado, o governo tirar um coelho da cartola, existe uma grande probabilidade das pessoas começarem a achar que sempre o socorro vai vir. E tem uma hora que o dinheiro acaba, tem uma hora que as possibilidades se esgotam. Então a gente tem que entrar em conjunto com esse tipo de medida, sim, com
medidas que façam as pessoas entenderem que endividamento não é uma boa prática. O segundo ponto é que o FGTS ele deveria ser, e ele é um tipo, na verdade, de poupança compulsória. A gente está guardando dinheiro para uma situação de extrema necessidade. Então, você tem carteira assinada, fica desempregado, você tem um recurso ali para se sustentar enquanto você ainda não consegue arrumar outro emprego. Você se acidenta, o recurso está ali disponível para que você possa também se sustentar. Você pode esperar e utilizar esse recurso lá na sua aposentadoria, é uma forma de recompor a renda ali depois da vida ativa, né, a vida do trabalhador ativa. Então, se a gente usa muito esse recurso agora, ele não é uma doação do governo, na verdade ele é só uma antecipação daquilo que é seu, então vai sobrar menos lá na frente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na utilização, não só o governo permitindo esse uso, mas também as próprias pessoas devem lembrar que, na verdade, elas estão usando aquilo que é delas. Se elas usarem isso agora sem regra, elas vão ficar com menos lá na frente. Nós conversamos com a Juliana Inhasse, que é professora de Economia do INSPER. Juliana, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Eu que Até mais. agradeço, um ótimo dia a vocês.